Bom dia, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Louvamos a Ele pela bondade derramada de forma tão abundante como acabamos de meditar no solo que a Dani fez. Há um grande convite para nós, um convite no plano da convocação. Reconciliai-vos já com Deus. Então, que nessa manhã seja para todos nós um tempo de reconciliação, de aproximação, de estarmos ainda mais próximos ao trono da graça, que de forma tão amável e tão graciosa foi dado a nós, foi oportunizado à Igreja de Cristo Jesus. Que seja uma manhã de adoração, de gratidão, de engrandecimento, de reconhecimento de um Deus bom em todo o tempo, de um Deus justo que cuida de nós dia a dia e de um Deus que não tem poupado a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Como Jeremias, em seu livro de Lamentações, nos ensina, de forma tão profunda, porém, de forma tão simples, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ela é a causa de existirmos. E é isso que eu quero trazer à minha memória. Que o Senhor nos abençoe, que a sua palavra possa nos orientar nessa manhã e que o seu doce Espírito nos conduza a uma adoração verdadeira e agradável ao nosso Deus. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Convido-vos a se levantarem. Obrigado, Senhor. Nós temos o tema anual Os Quatro Movimentos da Igreja e tratamos no segundo trimestre o movimento da liderança. E hoje, esse mês, na verdade, final do mês, né? Os desafios da liderança. Então, o pressuposto da nossa caminhada durante esse trimestre, nos ensinando como líderes da Igreja de Cristo, e todos nós somos, devemos viver para a glória do Senhor. Então convido a igreja que abra sua Bíblia no livro de Salmos, número 111, apenas o versículo 10. Livro dos Salmos, número 111, apenas o versículo 10. Eu farei a primeira leitura e em seguida eu convido-vos a fazer a leitura numa só voz. O Salmo 111 fala sobre as obras magníficas de Deus e é um cântico de aleluia, é um cântico de reconhecimento, é um cântico da grandeza do Senhor. Versículo 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que o praticam, o seu louvor permanece para sempre. Leiam por gentileza. Amém. Ainda com a alegria do Senhor e sob a orientação desse salmo, cantemos a Deus um hino de número 33, Maravilhas Divinas.
Senhor, obrigado porque de forma tão poderosa e graciosa o Senhor se revelou a nós. Cristo é a nossa revelação. E como acabamos de cantar, entre e dentre as grandes maravilhas do Senhor derramadas de forma tão abundante e merecidas, Cristo é a maior delas. É a nossa salvação. É quem nos deu a alegria e o presente de sermos seus filhos. É quem nos aproximou do trono da graça. É quem rasgou o véu de cima a baixo para que tenhamos livre acesso ao Pai, ao Senhor, e falemos contigo sem qualquer necessidade de intercessor além dele. Obrigado pela relação direta que o Senhor tem conosco. Obrigado porque na nossa fraqueza, o poder do Senhor tem sido revelado de forma tão maravilhosa e tem transformado as nossas vidas. Obrigado pela vida, é um presente do Senhor. E obrigado pela vida na sua presença. É bom estar aqui. É bom ter sido conduzido pelo desejo da tua palavra, pela luz do teu Espírito, para louvar-te, para bendizer-te. Não há nada melhor para nós do que o reconhecimento da sua grandeza e da sua bondade sobre nós. Então receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, receba as nossas vidas diante do Senhor, que o teu Espírito possa conduzir a totalidade do nosso ser à adoração ao Senhor somente. É o que viemos fazer aqui. Oramos em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, irmãos. Tudo o que somos e temos pertence ao nosso Deus. Abra sua Bíblia agora no Salmo 79, versículo 13 apenas. Salmo 79, versículo 13. A palavra do Senhor nos fala: quanto a nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças. De geração em geração proclamaremos os teus louvores. Leiam, por gentileza, numa só voz. Amém. A vida do crente deve ser uma vida de gratidão. Quer ser feliz? Quer ser satisfeito em tudo e em todo o tempo? Aprenda a gratidão. É a gratidão que nos transforma, é a gratidão que nos faz olhar para a vida de forma diferente, mesmo que nela nós encontremos os momentos mais difíceis e desafiadores dela. É a gratidão que nos move ao reconhecimento que Deus é maravilhoso e que tudo o que Ele faz é santo e perfeito, como o próprio livro dos Salmos nos ensina. Ele é santo e perfeito nas suas palavras e nas suas obras. É a gratidão que nos faz reconhecer que nós não merecemos nada de bom. E tudo aquilo que acontece de bom nas nossas vidas é porque Deus mantém as suas mãos estendidas, derramando abundantemente o seu amor. É a gratidão que reconhece que tudo o que passa por nós, tudo o que permanece em nós, tudo o que faz parte da nossa existência e cumpre a finalidade das nossas necessidades
provém de Deus. Como a própria oração dos discípulos nos ensina: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. A gratidão nos faz viver dessa forma. Nesse momento nós estaremos louvando ao Senhor com a gratidão das nossas almas, com os cânticos espirituais. É o momento também que você poderá dedicar-se em gratidão ao Senhor, devolvendo a Ele os seus dízimos e dedicando a Ele as suas ofertas. Façamos isso nesse momento, adorando ao nosso Senhor.
Senhor, louvamos a Ti. Tu és maravilhoso e tens derramado de forma tão graciosa e abundante sobre as nossas vidas aquilo que precisamos. Então te louvamos e bendizemos ao Senhor. Oramos também ao Pai pela missão da igreja. Temos a missão dada por Ti, intransferível, que é pregar o Teu Evangelho, fazer discípulos. Oramos ao Pai para que o Senhor nos desperte cada vez mais e para que sejamos definitivamente uma igreja missionária, diretamente ligada ao coração do Senhor, que entendeu que não há missão mais nobre do que esta, de fazer o Senhor conhecido. Faça-nos crescer diante do Senhor, faça-nos multiplicar diante do Senhor nessa cidade, para que mais pessoas possam conhecer-te por meio da palavra do Senhor, de forma sincera, de forma viva, pela luz do Teu Espírito. Oramos também ao Pai pelos missionários, pelas famílias missionárias do Senhor, usadas por Ti, e em todo o solo da terra estão anunciando a Cristo. Que o Senhor possa abençoá-los, guardá-los, usá-los, em especial por aqueles que são parceiros da nossa igreja. Que o Senhor possa caminhar com eles e que em todo o tempo eles sintam o cuidado, a companhia do Senhor. Quanto a nós, que o Senhor nos faça crescer nas frentes missionárias que nós temos, principalmente, ó Pai, o bom samaritano, aquelas famílias, mais de 200 famílias de crianças, que estão tendo acesso, contato com a palavra do Senhor. Pai, faça daquelas crianças pequenos missionários dentro das suas famílias. E oramos ao Pai também pela nossa congregação, a futura sexta igreja presbiteriana de Bauru, e clamamos para que o Senhor, que ela cresça ali naquela região. Que aquelas pessoas possam conhecer-te por meio do evangelho pregado ali. Continue capacitando e usando o reverendo Isaías. Abençoe, ó Pai, aqueles que aqui da primeira igreja são escalados para servirem na sexta igreja. Que eles sejam bênçãos naquela plantação. E oramos pelas pessoas ali que já frequentam os trabalhos. Que o Senhor possa abençoá-las com conhecimento da Tua palavra e que elas cresçam em espírito e em verdade na presença do Senhor. Oramos também em gratidão a tudo que o Senhor tem dado a nós e pela oportunidade que temos de dedicar ao Senhor parte de tudo aquilo que é do Senhor, por meio dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Sabemos que o Senhor é o Deus do ouro e da prata, sabemos que no Senhor não há nenhuma necessidade, sabemos que o Senhor não promove nenhuma troca conosco. Quando dedicamos, não dedicamos por medo de perder. Quando dedicamos, não dedicamos porque queremos ganhar mais. Dedicamos porque reconhecemos que parte da nossa vida missionária tem a ver também com a contribuição. Então, ó Pai, que esses valores sejam aplicados sob a direção do Teu Espírito, para que o Teu Evangelho continue sendo espalhado para todas as pessoas. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Louvamos ao Senhor e até agora cumprimos a primeira parte do culto, que é parte de fundamental importância, que é o momento em que nós nos apresentamos a Ele, é o momento em que nós falamos com Ele, é o momento em que nós oramos,
é o momento em que nós cantamos, é o momento em que nós nos dedicamos a Ele. A segunda parte do culto, que é de maior importância, é o momento em que Ele fala conosco. É certo que desde o começo do culto, Ele tem falado conosco. A palavra dele tem sido lida, as orações têm sido ouvidas. Então Ele tem falado conosco. Mas o momento agora em que nós, em silêncio de alma, ouvimos a voz do Senhor. Então, para isso, convido-vos a abrirem as vossas Bíblias na Epístola de Tiago, capítulo 3. Como eu falei no começo, nós estamos trabalhando nesse trimestre os desafios da liderança, né? E agora, nesse mês, nós temos falado desse desafio do líder da Igreja do Senhor. E hoje o tema será o desafio de ser sábio, né? Como ser sábio, como ter uma sabedoria para a vida, como viver de forma orientada para que nas nossas ações e reações possamos agradar a Deus e possamos ser beneficiados por essas escolhas assertivas. É sobre isso que nós falaremos hoje. Falar de sabedoria parece algo tão trivial, tão comum e para muitos tão repetitivo. Porém, está aí uma virtude que em muitos momentos parece estar tão distante de mim. Por meio das minhas ações e reações, em muitos momentos, parece que eu nunca passei por ela, ou parece que a sabedoria nunca esteve presente na nossa vida. Então, mesmo que a aparência seja trivial falar sobre ela, nós precisamos entender que ela é fundamentalmente necessária para nós e ela revela realmente se somos herdeiros de Cristo e se temos vivido uma nova vida orientada pelo Espírito Santo. Então, Tiago vai falar sobre isso no capítulo 3, do versículo 13 ao 18, mesmo assentados, com temor e tremor diante da palavra do Senhor, convido-vos à leitura alternada. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante o condigno proceder às suas obras. Esta não é a sabedoria que desce do alto, antes ela é terrena, animal e demoníaca. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Palavra do Senhor. Deus, acabamos de ouvir a sua palavra, ela é santa, poderosa, totalmente capaz de acessar locais da nossa alma que nada pode fazê-lo. Inspirada e expirada por ti, inerrante e totalmente útil para nos amadurecer espiritualmente e para nos orientar na vida presente. Nos curvamos diante dela, reconhecendo o poder da tua santa palavra e clamamos para que nesse momento o Senhor nos favoreça
com a reflexão dela. Então, esvazia-nos de nós mesmos, silencia toda a nossa preocupação e tudo aquilo que pode nos desviar da tua palavra e fale profundamente aos nossos corações. Nós precisamos de ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Possivelmente nós estamos diante do texto mais antigo do Novo Testamento, datado entre os anos 44 a 62. Tá? A maioria dos estudos apontam que esse texto está ali dentro do ano 40 depois de Cristo. Então estamos falando de um texto que estava bem próximo da experiência viva de Cristo, diferente da maioria dos textos do Novo Testamento, que são relatos que se distanciam da vida humana de Cristo. A propósito, o autor dessa carta é Tiago, que dentre muitos homens naquela época citados pela Bíblia com o mesmo nome, este autor é o irmão de Jesus. Uma epístola curta que faz citação de Cristo apenas 2 vezes, mas que não deixa a essência de Cristo de lado. Quando Tiago aborda de forma muito direta e categórica de como a igreja de Cristo deve viver no mundo conturbado em que naturalmente os que são de Deus serão perseguidos. Os destinatários dessa carta são os irmãos em Cristo que foram espalhados pelas nações durante a grande perseguição da igreja. O apóstolo nomeia esse povo de Deus, esse novo Israel, como os representantes das 12 tribos. Está ali perto do martírio de Estevão. Naquele momento houve uma eclosão na perseguição da igreja, então os judeus cristãos foram grandemente perseguidos e espalhados. Então Tiago escreveu essa carta para esses irmãos. Séculos depois, essa carta se tornou uma carta regular, ou seja, uma carta que passou a ser lida em comunidades diferentes. E pela bondade e vontade do Senhor, ela compõe o cânon sagrado e, falando de agora, ela é totalmente atual para as nossas vidas. O capítulo 3, Tiago é muito contundente. Aqueles que participam dos grupos familiares vão lembrar que há 3 revistas passadas nós estudamos o livro de Tiago e falamos sobre a língua. Quem lembra disso? Né? Terminamos a revista, daí tratamos uma revista anterior, os 4 movimentos da igreja, e agora estamos na revista que fala sobre o pecado. As 12 lições dessa revista tratam a respeito do pecado. Aqueles que estão nos visitando, nós trabalhamos aqui em grupos familiares. Todas as terças-feiras nós temos 9, né, pastor, agora? 9 grupos familiares que estão espalhados pela cidade, em várias localidades, e esses grupos estudam o material que o pastor e eu produzimos, e agora estamos falando sobre o pecado. Então nós falamos sobre Tiago, e vimos como Tiago exorta a uma vida de sabedoria. A propósito, no primeiro capítulo ele fala, se você não tem, peça para Deus. Então não é justificativa para o crente levar uma vida ao seu bel prazer,
levar uma vida de arrogância, levar uma vida de ingratidão, levar uma vida de insatisfação e justificar-se dizendo, mas eu não sei como viver. E daí Tiago fala, você não tem como justificar-se, porque Deus oferece de forma gratuita e bondosa a sabedoria para a vida. Então, capítulo 13, você poderá ler na sua casa, do versículo 1 ao versículo 12, você vai ver que ele fala do pecado da língua e como isso pode ser um modo de assassinato. Como nós podemos matar as pessoas por meio da nossa palavra, ou por meio de uma calúnia, ou por meio de uma fofoca. Nós vimos intensamente isso. E do versículo 13 ao versículo 18, então, que é a proposta da nossa reflexão agora, Tiago nos revela como é desafiador ter uma vida de sabedoria. E o grande desafio é que, para sermos sábios como Deus requer de nós, mesmo sendo Ele a oferta de toda a sabedoria que nós precisamos, isto se esbarra na minha natureza corrompida, na minha natureza de rebeldia, na minha natureza de pecado. É por isso que Tiago propõe algo muito relevante para nós, que é uma reflexão interna. Tiago não trabalha sobre valores que vão apontar para nós realidades externas, para que nós nos cuidemos quanto a elas, mas Tiago nos faz ver de forma introspectiva, olhar para dentro de nós. Essa é a proposta desta carta. E concluirmos, estamos sendo sábios no nosso proceder ou não? Estamos vivendo a sabedoria que vem do alto ou não? Tiago revela de forma bem clara que religiosidade não traduz uma vida de sabedoria. Contextualizando, ser presbiteriano, ser reformado, ser calvinista, como nós somos, não traduz uma vida de sabedoria. Então você pode ser tudo isso sem ser sábio. E isso é um grande problema. Essa é uma grande enfermidade no meio do povo de Deus. Voltem a sua atenção para o texto e leiam, por gentileza, o versículo 13. Amém. Primeiramente, ele expõe o que é a verdadeira sabedoria. Versículo 13. Quem entre vós é sábio e inteligente? E aí a proposta da introspecção. Aí você não tem que olhar para o seu irmão. Você tem que olhar para você mesmo. Sabe aqueles momentos em que você já disse, porque eu já disse também, ou você já ouviu, e eu já ouvi também, alguém falar assim, ah, você não foi no culto ontem, Luzia, o sermão foi para você. Já ouviram isso? Eu já ouvi muito e eu já fiz isso de forma muito equivocada. Tiago está mostrando algo totalmente diferente. Tiago não está falando para você olhar para o outro. Tiago está dizendo, olhe para você. Você é sábio. Você é inteligente. E aqui é um jogo de palavras. A sabedoria aqui é a sabedoria que vem dos céus. A inteligência aqui, Tiago propõe que é uma inteligência resultante dessa sabedoria. Em outras palavras, Tiago está dizendo que somente de Deus vem a sabedoria para nossas vidas, para que nós sejamos inteligentes em tudo aquilo que nós vamos fazer. E a inteligência aqui não é resultante da cátedra de um livro, ou de uma faculdade, ou de uma especialização, não é nada disso. Aqui Tiago está falando que é uma abundância de uma sabedoria divina que nos faz assertivos no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, de maneira que
Aquilo que nós fazemos promove a glória de Deus e o conhecimento de Deus. Então, nós podemos ter uma segunda pergunta: a minha vida tem glorificado a Deus? Porque se eu não tenho vivido essa sabedoria, Deus não tem sido glorificado. Percebam ainda que no versículo 3, ele dá uma direção prática para a nossa introspectiva. Mostre em mansidão de sabedoria. Você é sábio, você é inteligente. O original é um pouco mais categórico. Prove isso. E nós temos outro grande equívoco. Renato, nós dizemos o seguinte: eu não tenho que provar nada para ninguém. Eu tenho a minha vida. Eu não devo nada para ninguém. Se você fez salas de catecúmenos ou salas dos futuros membros, dos neófitos, a sala preparatória para ser membro. E se você professou a sua fé aqui, você esqueceu de tudo que você falou. Porque biblicamente eu tenho que provar que eu sou cristão. Biblicamente eu tenho que preocupar com o irmão que está do meu lado e que olha para mim e que tem que ver em mim um exemplo de fidelidade a Deus. Muitas vezes a argumentação de que eu não tenho que provar nada para ninguém está embrulhada de um descomprometimento com Deus, e daí eu posso fazer o que eu quiser, porque eu não devo nada para ninguém. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que nós somos um corpo. Se você está saudável espiritualmente, eu estou saudável também. A analogia de Paulo ao corpo nos revela algo muito prático, na mesma linha de Tiago. Eles são práticos. Se você tem um mal-estar, se você tem uma dor de cabeça, se você tem uma inflamação no dedo do pé, todo o corpo padece. A igreja é assim. É por isso que eu tenho que provar. Eu tenho que evidenciar na minha vida, nas minhas ações e reações, que eu realmente sou objeto da sabedoria divina que foi derramada de forma abundante e de graça sobre a minha vida. A propósito, Cristo, de forma muito simples, nos mostra que nós conheceremos as árvores pelo fruto que ela produz. Então, o que você tem produzido, o que você tem revelado, o que você tem mostrado? Perceba ainda que essa sabedoria que deve ser provada, essa vida sábia que eu devo provar, que eu devo mostrar, que eu devo evidenciar, ela é formada em mansidão. Isso é muito importante. Falando de liderança, já ouviram uma frase popular, mais ou menos o seguinte: quer conhecer um homem, dê poder para ele. Já ouviram isso? Essa frase popular está na linha de revelar que uma pessoa boazinha, ela é boazinha até quando ela não tem poder algum. E a hora que ela tiver poder, ela se tornar o chefe de uma seção, ou ela for promovida a gerente da empresa, aí ela vai virar um monstro. E toda aquela humildade, toda aquela bondade, toda aquela simplicidade se transforma. E aí você fala para o outro, seu amigo: viu? Olha, esse é ele verdadeiro. Não é aquela pessoa bobinha, não, mansinha, não. Essa frase tem a ver com isso. Mas por que essa frase popular, que não é bíblica, carrega verdades? Porque o ser humano tem naturalmente uma inclinação egoísta e arrogante. Que qualquer liderança para ele se torna subsídio para pisar em outras pessoas. Esse é o pecado do homem. Essa é a natureza pecaminosa do homem. Em toda a Bíblia você percebe a exortação à humildade. Nós trabalhamos já em sermões anteriores
sobre a servidão, falamos também dentro dessa revista que eu disse para vocês, 3 revistas para trás, 2 revistas para trás, em que trabalha sobre o servo é aquele que aprendeu que servir a Deus como líder é ser o menor, porque Cristo nos ensinou isso. E essa teoria parece muito fácil, mas quando bate em nós ela é desafiadora. Porque basta ter um cargo na igreja e se esquece da humildade. Basta ser eleito diácono ou presbítero na igreja, esquece da humildade. Basta ser nomeado ou eleito para a diretoria de uma sociedade interna, ou nomeado professor da escola bíblica dominical, ou pastor de uma igreja, a humildade some. Porque para o princípio pecaminoso da minha natureza, liderança tem a ver com superioridade. Eu sou melhor que os outros. Quem está sob a minha liderança é inferior a mim. Esse é o pressuposto humano e pecaminoso da liderança. Agora, Cristo aos discípulos disse o seguinte: mas vós não sois assim. Vós não sois assim. Aquele que quer ser o grande, aprenda a ser o servo. E a promessa de Jesus não é que você, eu quero ser o grande da igreja, então vou ser o melhor servo. Não é isso não. A palavra de Jesus é a seguinte: o grande no reino é o servo. O rico no reino é o pobre. O sábio no reino é o ignorante. Porque o reino de Deus é totalmente estranho e diferente do reino do Melquisedeque, do mundo pecador. Versículo 13 ainda, Tiago nos traz algo maravilhoso. Mediante condigno proceder as suas obras. As suas obras têm sido para a glória de Deus, as suas ações têm glorificado a Deus. Aquilo que você fala, aquilo que você produz, aquilo que você sente, tem engrandecido e agradado ao Senhor. Essa é a reflexão de Tiago. Condigno proceder significa algo que esteja alinhado, equalizado. Eu sou crente há 40 anos, há 50 anos que eu sou presbiteriano, que bênção. Agora, todo esse tempo de presbiterianismo está alinhado à sua prática de vida? Tudo aquilo que você aprendeu e tem aprendido, tem orientado o seu procedimento no seu dia a dia? O seu procedimento dentro de casa? Com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, com seus pais? Na empresa, o seu procedimento na igreja, o seu procedimento quando alguém que é objeto da sua fala está distante de você? Versículo 14, leiam, por favor. Então agora ele está fazendo um contraponto. Então, mas, e se pelo contrário? Se vocês não forem nada disso do versículo 13, que vocês devem ser, porque a sabedoria Deus está oferecendo. Se vocês não a têm, o problema não é de Deus, o problema é de vocês, porque ela está ofertada. Ele não fechou a comporta da sabedoria, ela está aí. Você quer sabedoria? Peça a Deus. Então, se você não vive conforme Deus quer que você viva, que está dentro da proposição do versículo 13, então você tem um coração cheio de inveja amargurada. Aí Tiago está falando, então você é o velho homem. Não houve mudança na sua vida. Você pode ter 50 anos de igreja, você pode estar ocupando a liderança de uma igreja, mas você não passa de um velho homem. É isso que Tiago está falando. A inveja amargurada nos remete ao princípio de todas as coisas. Nos remete à rebelião dos anjos contra Deus, movidos pela tendência da emancipação, pela inveja, nos leva ao pecado inicial dos nossos pais, que tentados pelo diabo quiseram ser igual a Deus.
Então Tiago está falando, vocês estão na pura essência da humanidade. Não houve transformação na vida de vocês, não houve regeneração, não houve nada. Porque aquilo que desce do céu transforma. Aquilo que desce do céu vivifica. A inveja é aquele mal da natureza humana que nos faz desejar aquilo que não pode ser nosso. A inveja é a marca maligna no ser humano que nos faz desejar ser aquilo que nós não nascemos para ser. A inveja revela a nossa insatisfação, nada está bom para nós. A nossa ingratidão. A inveja revela a nossa natureza crua e nua de alguém que ainda não compreendeu o propósito da vinda de Cristo para a redenção das nossas vidas. A inveja amargurada é o que produz o sentimento faccioso. Então, se o versículo 13 fala de mansidão, e a mansidão é aquilo que agrega, é aquilo que perdoa, é aquilo que cura, é aquilo que faz nos andar mais uma légua com aquele que nos feriu. A inveja é aquilo que divide. Porque a inveja não se preocupa com o outro, a inveja se preocupa comigo. Então ela nunca vai agregar, ela sempre vai dividir, ela sempre vai causar mal no meio do povo de Deus. A propósito, a inveja está no dorso central dos 10 mandamentos. Não cobiçais aquilo que não é seu, não cobiçais a esposa do seu amigo. Ele ainda prossegue exortando, versículo 14, e não vos glorieis disso, e nem mintais contra a verdade. Por que você se gloria na sua grandeza? Por que você se gloria naquilo que você faz? Por que você gloria na sua natureza pecaminosa? Quantos aqui já disseram, e quantos aqui já ouviram pessoas dizendo, mas eu sou assim mesmo, e eu não mudo, não brinca comigo. Já ouviram isso? Eu sou convertido, mas a minha língua não é. Já ouviram isso? Meu braço não é, então não brinca comigo. Não é convertido. E aí não são palavras minhas, são palavras de Deus. Quando Jesus entra em nós, Ele nos muda. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que fofocava não fofoca mais, aquele que caluniava não calunia mais, aquele que agredia não agride mais. Nós temos o fruto do Espírito, nós estamos às obras da carne. Gálatas capítulo 5. Eu preciso ouvir isso, porque é uma perda de tempo estar há tanto tempo na igreja e não está vivendo dessa forma. Veja ainda o versículo 19. Essa não é a sabedoria que desce lá do céu, antes ela é terrena, animal e demoníaca. Então aí você tem que responder uma pergunta, e eu tenho que responder a mesma pergunta. Quem tem me guiado? Deus? Porque se Deus tem me guiado, a sabedoria do alto tem me orientado em todo o meu proceder, desde as relações mais simples às relações mais complexas. Agora, se Deus não tem me guiado nessas relações, então o que tem me guiado é essa sabedoria terrena. O que há de bom na terra corrompida? Animal é a compreensão da irracionalidade. E por fim, o que agrava todo o quadro? Demoníaca. Então, se não é Deus que me guia, quem tem me guiado? Agora, como que você sabe disso? Volta ao versículo 13. Por meio do seu procedimento. Volta ao versículo 14. Por meio das suas obras. É isso que vai dizer para você quem tem guiado a sua vida. Versículo 16. Pois onde há inveja e sentimento
faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas está tudo ruim na minha vida, parece que nada está certo na minha vida, eu cansei de orar, a igreja não me ama, a igreja não cuida de mim, o pastor não ligou para mim. Tem gente que vive essa vida. A culpa é de todos, menos dela. Lembra que eu falei no começo? Essa carta é uma carta para introspecção. É para você olhar para dentro de si e parar de olhar para os outros. Não coloque a culpa nos outros, sendo que o comprometimento, a responsabilidade é sua. Então comece a analisar a sua vida. Quer colher frutos bons? Plante boas sementes e cuide delas. Ontem nós tivemos uma reunião aqui do presbitério, pastores e conselhos das igrejas do presbitério, um workshop. Na hora do almoço nós saímos por aqui, fomos para o salão social e a almarada com fome já, 12:30, né, pastor? Quase. E homem com fome, vocês sabem como que fica, né? Daí fala daqui, fala dali, cada um falando de uma coisa. Eu sou mineiro e gosto de coisas que talvez a maioria não goste. Eu gosto muito de jiló, mas gosto muito de quibe, abóbora madura, arroz, feijão, jiló, quibe e uma bisteca de porco. Para mim é um banquete. E limão cravo ou limão rosa. É um banquete. Uma coca gelada, né, Renato? E daí eu falei disso aqui, do jiló. Só falei do jiló. Uns 7 fecharam a cara. Jiló, isso não é comida, né? Daí já veio o irmãozinho mais idoso. Jiló eu como até cru. Porque sempre tem um mais valente, né? Sempre tem um mais valente. Eu chego na feira, ele fez assim, esfrego aqui como cru, né? Sempre tem essa perspectiva. Dentro dessa realidade, quando se aplica ao versículo 16, se você quer colher algo que você não gosta, se você quer colher algo que você gosta, se você não gosta de jiló e você ama uma berinjela, então vai plantar berinjela. Agora não plante jiló achando que vai colher berinjela. É isso que o Tiago está falando. Então não joga a culpa nos outros. Analise o que você está plantando. Analise o que você está plantando. Tudo aquilo que o homem planta, certamente colherá. Finalmente, irmãos, versículo 17, a sabedoria, porém, lá do alto, então ele faz uma interface aí, trabalha dentro de um acróstico. Versículo 13 ele fala do que é a sabedoria dos céus, do versículo 14 ao versículo 16 ele fala da sabedoria terrena, animal e demoníaca, e agora ele volta para a sabedoria dos céus dizendo, a sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, a pureza na vida de quem é sábio, não há maldade nos olhos de quem é sábio, não há conclusões maldosas na vida de quem é sábio. E tem crentes que a primeira percepção que ele tem de alguém é a pior possível. O indivíduo, o outro crente passa por ele e não o cumprimenta, ele já volta para casa arrasado. Não gosta de mim, me odeia. Tem crentes que vivem uma vida infeliz, porque tudo para ele é mal, tudo para ele é perverso. Lembre-se de uma coisa, a realidade bíblica nos ensina que os olhos são a janela da alma. Então, às vezes você está jogando culpa em quem não tem culpa. São os seus olhos, é o seu coração, é a minha volição. Então, a sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura. A pureza na vida do indivíduo, ela é pacífica, ela não causa dissensão na igreja, no meio do povo de Deus, no meio da liderança. Ela não põe lenha na fogueira. Tem irmãs, tem irmãos, que em vez de apagar fogo, joga lenha, joga gasolina. Você é sábio,
Jesus está na sua vida mesmo? Está na minha vida mesmo? Porque se eu não sou um promotor da paz, e isso está lá dentro das bem-aventuranças, no Sermão da Montanha, de Jesus, bem-aventurados os pacificadores. Se eu não sou um pacificador, tem muita coisa errada na minha vida. Estou falando para a liderança, e todos nós somos liderança, como o pastor e eu temos falado continuamente aqui. Ela é indulgente, não há valor para ela, ela é servil, ela cuida dos outros, ela ama os outros, como a reformulação da mensagem de Cristo, como eu vos amei. Ela é tratável, ela não é sensibilizada a qualquer coisa, ela está arrepiada, brigando, confusenta. Ela é flexível, ela é plena em misericórdia, ela se coloca no lugar do outro, ela é compassiva. Bons frutos, imparcial e sem fingimento. Não pode haver fingimento entre nós. Se você não gosta de mim, me chama, a gente conversa. E a gente ora ao Senhor e procura que Cristo esteja entre nós. Agora, não me abraça sendo fingido. E isso eu não posso fazer para vocês também. Então, se eu tenho sabedoria, eu vou ser real e fiel a vocês, como eu digo que sou a Deus. Versículo 16, leiam por favor, numa só voz. Quer ter uma vida de paz? Minha vida é um inferno. Tem crente que vive o inferno diariamente. E eu fico com a pulga atrás da orelha, porque a minha vida não é a melhor vida do mundo, não. Nós temos dificuldades, desafios, mas eu não vivo o inferno diário. Agora, tem crente que vive um inferno. Você encontrar com ele é um inferno. À noite está um inferno, de madrugada está um inferno. Aí a resposta está aqui. Quer ter uma vida de paz? Promova a paz. O Deus que é amor é justiça. Continue promovendo guerra, você vai colher guerra. Continue promovendo facção, dissensão, é isso que você vai colher. Agora, quer colher paz, sinceridade, amizade, amor? Então promova isso. Que o Senhor nos abençoe. Mensagem para mim, que sou pastor, para você que é presbítero, para você que é diácono, para você que é professor da escola bíblica, para você que é líder do louvor, para você que é presidente, que participa da diretoria da sociedade bíblica. Amém. Que bom. Quem não faz parte disso, a mensagem não serve para você. Não, é para todos. Nós temos falado continuamente. Todos os salvos ocupam liderança no povo de Deus, partindo da premissa bíblica que nós somos discipuladores. Tá bom? Então a Maria é discipuladora, o Ovídio é discipulador, Yara é discipuladora, isso é bíblico. Então todos nós somos liderança. Então a mensagem é para todos nós. Que o Senhor nos abençoe, nos aperfeiçoe em nome de Jesus. Fiquemos em pé, irmãos. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Ela é exortativa e não poderia ser diferente. Se a gente quer ter o ego alisado, a gente está no lugar errado. Mantenha a Sua palavra viva no nosso meio, porque nós somos pecadores. E a exposição sincera dela sempre baterá contra a nossa natureza pecaminosa. Agora nos guarda durante o dia de hoje para que nele nós possamos gozar da sua presença e glorificar ao Senhor por meio da nossa vida. É a oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.